O que um dentista paga de imposto ao emitir nota fiscal? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. E se você é dentista ou está se formando na faculdade de odontologia e vai começar a prestar os seus serviços e tem dúvidas sobre a questão de pagamento de impostos, um dentista que tem empresa, ele emite nota fiscal, quanto que ele vai pagar de imposto sobre essas notas fiscais? Se você tem essas dúvidas, acompanhe este vídeo comigo. Então, a primeira dúvida que muitos profissionais aí da odontologia que ainda não têm empresa é se pode ser MEI. E no caso do dentista, não pode ser MEI, tá? E também, mesmo que fosse autorizado pela Receita Federal a atividade de serviços da odontologia para se enquadrar no MEI, não faria muito sentido por conta dos limites que o MEI tem, principalmente o limite de faturamento, onde uma empresa hoje que se enquadra como MEI, ela pode faturar apenas R$ 6.650 por mês, tá? O que daria aí, na soma de 12 meses, 81 mil de faturamento anual. Isso não é um faturamento que se enquadra muito bem para os serviços da odontologia. Então, além dessa questão de ser impeditivo, mesmo que fosse possível, teria essa limitação de faturamento. Então, qual que é a solução? A solução seria abrir uma ME, que é uma microempresa. Se a gente considerar uma escala de tamanho de empresas, a ME é a empresa que vem posteriormente à MEI. Então, acima da MEI, a gente tem a ME. A ME, ela não tem essa questão de ser impeditiva à atividade de serviços da odontologia. Porém, ela também trabalha com um limite de faturamento. Só que é um limite de faturamento de 360 mil ao ano, o que já é bem superior ao faturamento da MEI. E depois da ME, a gente ainda tem a EPP, que é a empresa de pequeno porte. A empresa de pequeno porte, ela tem um limite de faturamento de até 4,8 milhões ao ano. Então, né, no caso, na soma dos últimos 12 meses de faturamento. Então, você sai ali de um faturamento de ME, você pode ir para um faturamento de EPP. E o mais importante é que você continua com o mesmo regime tributário que você estava. Isso nada te impede. Mas para quem está iniciando, pode sim abrir aqui uma ME e ficar na ME até o seu faturamento dos últimos 12 meses atingir esse limite de 360 mil nos últimos 12 meses. E como que funciona essa questão da tributação? Bom, para quem está iniciando, para quem vai iniciar essa prestação de serviços da odontologia ou até mesmo para você que já está faturando e está com um faturamento um pouco reduzido ainda, a melhor opção é o Simples Nacional com a estratégia tributária do Fator R, tá? Então vamos lá, vou explicar o que seria isso. O regime do Simples Nacional, ele é um regime simplificado, onde ele é regido por anexos e cada anexo tem a sua tabela. É uma tabela crescente, conforme o seu faturamento cresce, os seus impostos também, consequentemente, vão ser alíquotas maiores. Só que com essa estratégia do Fator R, para os profissionais da odontologia, nós conseguimos tirar o profissional de um anexo onde a alíquota inicial é de 15,5% e colocamos esse profissional, no caso a empresa desse profissional, em um anexo onde a alíquota inicial é de 6%, gerando uma economia inicial de 9,5%, ou seja, quase 10% de economia apenas utilizando essa estratégia. E o que eu preciso para poder utilizar essa estratégia? Eu preciso que a folha de pagamento dessa empresa, desse profissional da odontologia, seja de no mínimo 28% do seu faturamento bruto. Então aqui eu vou pegar um exemplo de uma empresa de odontologia que ela está começando, então ela faturou R$10 mil. Se eu calcular 28% desses 10 mil, eu vou ter 2.800. Só que esse dentista, ele ainda não contratou nenhum funcionário, ele não tem uma secretária, não tem um ajudante, ele não tem ninguém ali para a gente alocar na folha de pagamento. Isso não tem problema, porque nós podemos pegar esses 28% do faturamento dele, que seria para utilizar o Fator R,
e colocar como pagamento de prolabore, que seria o salário desse dentista, que é o proprietário da empresa. Então eu vou pegar um prolabore aqui de R$ 2.800 e aí esse prolabore eu vou ter que tributar ele. Vou ter que tributar com o INSS e, dependendo do valor, o imposto de renda retido na fonte. Nesse exemplo aqui de 2.800, nós já vamos ter imposto de renda retido na fonte. Por quê? O imposto de renda retido na fonte, ele também é uma tabela crescente. Então, quanto mais eu, profissional da odontologia, recebo de prolabore da minha empresa, mais eu também vou pagar de imposto de renda e, consequentemente, de INSS. Então, o INSS, ele é uma alíquota de 11%, tá? Ele é uma alíquota fixa, independente de quanto você faturou. Só que ele tem um teto a ser recolhido. O teto do INSS para o ano de 2024, ele está por volta de R$ 7.600, o que não atinge aqui nessa questão do prolabore. Então nós vamos apenas calcular sobre o prolabore, o que vamos chegar aqui num valor de R$ 308. E para calcular o meu imposto de renda retido na fonte, eu tenho que pegar o meu prolabore e subtrair o que eu já paguei de INSS, porque ele é dedutível. E aí eu vou chegar num valor e vou buscar desse determinado valor, que seria os 2.800 menos o 308, lá na tabela do imposto de renda, o quanto que vai ser a minha alíquota que eu vou ter que aplicar para pagar o meu imposto de renda retido na fonte. E lá na tabela eu vi lá que era 7,5%. Fiz aqui a aplicação da alíquota e subtraí uma parcela dedutível que também encontra-se lá na tabela, na mesma linha dessa alíquota. Cheguei num valor a pagar de imposto de renda retido na fonte de R$ 17. Tá? Então, eu vou ter aqui o meu prolabore de 2.800. Desse prolabore eu tenho que pagar o INSS e pagar o imposto de renda retido na fonte. A partir desse momento, essa parte está 100% regularizada perante a Receita Federal. Aí é que vem a parte do Simples Nacional. Lembra que eu falei que utilizando essa estratégia aqui do fator R, a gente reduziria a alíquota do Simples Nacional para inicialmente de 6%? Aí você pode ter uma dúvida, mas por que inicialmente? Porque a alíquota do Simples ela vai subir conforme sobe o seu faturamento. E esse 6% é para uma empresa enquadrada no Simples Nacional que tenha um faturamento de até 180 mil nos últimos 12 meses. Passou de 180 mil, ela vai para uma alíquota posterior, que consequentemente vai ser maior do que 6%. Mas para uma empresa que está iniciando o seu faturamento, ela vai ficar por um tempo aqui nesse 6%. E esse 6%, ele é calculado sobre o total do faturamento bruto. E o faturamento que nós estamos utilizando aqui é de 10 mil. Então, eu tenho 6% de 10 mil, eu vou ter aqui R$ 600 de Simples Nacional. Então a gente já tinha calculado o INSS, o imposto de renda retido na fonte e agora a gente calculou o Simples Nacional. É esses os impostos que o dentista vai pagar quando ele começar a emitir suas notas fiscais. Então a gente tem aqui, para o valor de faturado de 10 mil, nós vamos ter 308, 17 mais 600, vamos ter aqui R$ 925 a pagar de impostos para um faturamento de 10 mil. É claro que se você faturar menos, você vai pagar menos. Se você faturar mais, você vai pagar mais. E existe também outras opções de regime tributário, mas aí isso já é questão para quando a sua clínica tiver com faturamento muito acima do que esse limite aqui da ME. Aí sim compensa fazer um planejamento tributário e verificar outras opções de tributação. Mas você que é dentista, está buscando uma opção econômica para iniciar a sua prestação de serviço e ficar 100% regularizado com a Receita Federal, essa é a sua melhor opção. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa questão tributária, sobre esse regime, ou até mesmo se a sua clínica fatura acima de 360 mil e você tem dúvidas sobre outros tipos de regime tributário, comenta aqui nesse vídeo que nós teremos o maior prazer em lhe responder.
e não deixe de se inscrever no nosso canal, pois assim você continua toda semana recebendo este tipo de conteúdo. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.